seu cliente certo. Esse é um vídeo especial onde eu vou te falar o passo a passo concreto para você perder o seu cliente certo. Sabe aquele cliente ótimo que paga o preço que você pede sem chorar desconto, que fecha pedido grande com várias peças, que te elogia nas redes sociais e te recomenda? Pois é, será que você usou uma dessas 5 dicas? Olha, a terceira e a quinta são exterminadoras. Essas realmente mandam o seu cliente certo para o espaço. Eu sou Patrícia Fatureto, sou artesã assim como você e aqui nesse canal eu sempre trago conteúdo sobre tudo que pode te ajudar a vender o seu artesanato para o cliente certo, aquele que realmente quer comprar. A primeira dica, se você quer afastar o seu cliente certo, é tratá-lo com indiferença. O que significa isso? Se ele te chamar no chat ou vier conversar com você em uma feira, por exemplo, responda de forma monossilábica, aja como se você estivesse fazendo um favor para ele. Se for no chat, demora para responder. Quando retornar, diga só sim, não, talvez. Se for no presencial, nem se dê o trabalho de levantar a cadeira. Deixe ele se virar para entender os seus produtos. E nas duas situações, fale o preço de forma seca e direta, como se estivesse fazendo mesmo um favor. Número 2, seguindo a regra do 880, enxergue o seu cliente certo como sendo um ser intocável, soberano, acima do bem e do mal. Dessa vez, o que você vai precisar para afastá-lo para bem longe de você é se intimidar diante de tanto poder. Você deve se sentir como um grãozinho de areia e deve se render à ansiedade. Colocar o seu cliente certo nesse pedestal é fazer de tudo para perdê-lo. Isso porque ele vai perceber facilmente a sua pequenez e a sua insegurança e não vai conseguir acreditar nem em você e nem no que os seus produtos prometem resolver. Fora isso, o cliente estando numa posição de superioridade, ele vai se sentir no direito de ditar as regras da negociação. Boas relações de confiança e respeito mútuo se constroem quando os personagens envolvidos eles se tratam de igual para igual, reconhecendo que todos são pessoas de carne e osso com defeitos, qualidades e valores. Dica número 3, dizer sempre sim para o cliente e não para você. Toda vez que você diz sim para o seu cliente e esse sim ele dói em você ou no seu negócio, você está voltando para a dica anterior. Você está transferindo esse cliente para o pedestal e criando um distanciamento entre vocês. Esse distanciamento ele dificulta muito as negociações e pode arruinar o seu negócio. Por exemplo, se você dá um desconto sem poder, se você promete uma entrega sem ter como atender, se você não cobra o sinal no ato do pedido, sabe o que acontece? Você diz sim para garantir o pedido e o cliente, mas quando não consegue honrar com este sim, o seu cliente pé da vida com isso, ele vai embora para nunca mais voltar. Se for no online, ele ainda vai deixar um recadinho desagradável nas suas avaliações, que é para prevenir as outras pessoas de caírem na mesma cilada. E aqui você binga, porque você vai afastar não só o seu cliente certo, como potenciais clientes também. Agora, se for no presencial, ele vai sair metendo a boca em você pela cidade mesmo. E agora eu tô pensando aqui, eu amo gravar esses vídeos com dicas para vocês encontrarem o cliente certo e realmente conseguirem vender o seu artesanato. Só que agora eu quero a sua amizade. Para tudo e dá um like nesse vídeo. E mais do que isso, se inscreve nesse canal. E aí, já apertou o botão vermelho? Já apertou o joinha? Bora voltar então. Número 4. Ofereça só produtos genéricos, aqueles mais do mesmo, porque você não quer correr o risco de inovar. É muito mais seguro, muito mais confortável e cômodo seguir o que as outras artesãs estão fazendo. Afinal, a vida delas, pelo menos a que elas mostram aqui no Instagram, ela tá um mar de rosas, né? Nenhuma delas está reclamando de dificuldade para vender, o mercado tá de ouro para elas. Então, você vai ser muito esperta se em vez de ouvir o seu cliente, as necessidades ou os desejos do seu cliente, você ouvir as coleguinhas que estão há décadas sentadas na mesma cadeirinha, na mesma barraquinha, reclamando das mesmas coisinhas. Elas sim entendem do negócio. E para fechar com chave de ouro, a nossa dica número 5, a mais importante das 5. Dificulte a vida do seu cliente o máximo possível.
Poste o produto no Instagram sem informação ou sem preço. Peça na legenda para ele te chamar no direct se quiser comprar. Aí quando ele te chamar, você volta lá na dica 1. Aí se mesmo assim ele ainda quiser comprar de você, você dá o golpe final e diz que só aceita depósito ou Pix. E fala que a entrega será daqui 20 dias. Mas aí você envia 10 dias após o combinado em uma embalagem meio que improvisada, correndo o risco do produto chegar danificado. Tenha certeza de que a experiência de compra desse cliente vai ser a pior possível. Fala sério, se você se enxergou em alguma dessas situações, manda para mim nos comentários porque eu quero saber e eu tenho certeza que será uma troca de experiências bem interessante. Agora, se em vez de perder ou afastar o seu cliente certo da sua vida, você quer mesmo é que aconteça um match perfeito entre vocês dois, manda um só que não bem grandão no final de cada uma dessas dicas. Nossa, esse vídeo foi muito legal, né? Sabe como você faz para retribuir com muito carinho? Dá um like aí que eu vou amar saber que você deu um like e mais ainda se você se inscrever no canal. Aperta o botão vermelho se você está no celular ou no computador me escutando. Para um minutinho e aperta esse botãozinho de se inscrever. Apertou? A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada pelo carinho. O que raios é um mood board? E por que ele é importante para o seu ateliê? Nesse vídeo eu vou te apresentar uma super ferramenta multifuncional que você precisa ter no seu ateliê se você quiser acelerar o seu match com o seu cliente certo. Sabe aquela ferramenta baratinha que você não dá nada para ela e aí aquela... Sabe aquela ferramenta baratinha que você não dá nada para ela e que vem e pá, te mostra um universo de possibilidades? Pois é, essa ferramenta é o Mood Board, que eu tenho certeza que depois que eu te apresentar aqui nesse vídeo, você vai se apaixonar e não vai largar nunca mais. Eu vou te explicar certinho o conceito do Mood Board e te sugerir 5 utilidades diferentes, todas muito práticas, mas a última é a mais apaixonante, viciante e vai turbinar a sua criatividade. Eu sou Patrícia Fatoreto, eu sou artesã como você e aqui neste canal eu sempre trago conteúdo sobre tudo que pode te ajudar a vender o seu artesanato para o seu cliente certo, aquele cliente firmeza que realmente quer comprar. O mood board ou painel de inspiração é, para simplificar essa didática, um painel de referências e anotações que pode ser usado para vários momentos do seu ateliê, desde a parte criativa, onde se usa mais, até o operacional. Daí já dá para sacar que você pode ter mais de um mood board no seu ateliê. Na minha opinião, quanto mais melhor. Esse painel, ele pode ser o tradicional de cortiça, que você encontra em qualquer papelaria, ou feito de outros materiais, como aquele de metal com imãzinhos para fixação, ou mesmo no estilo bem do it yourself, bem roots, bem raiz, bem rusticão, mas funcional, que é isso que importa, né? O de isopor. Quando eu trabalhava com moda, eu já visitei alguns ateliês onde o mood board era na própria parede do departamento de estilo ou na sala de reuniões. Ou seja, se trata de um recurso realmente muito barato e você já vai entender o poder que ele traz para o seu negócio.
Bom, e para que eu preciso ter um painel no meu ateliê? Qual seria a aplicação prática disso? Se você entender como usar, você vai descobrir muitas aplicações possíveis, mas aqui eu vou listar 5 que é para você começar a brincar. Então, a função número 1, painel de recados, lembretes e organização de pedidos. É muito importante você ter uma ferramenta para gerenciar os seus pedidos. No Moodboard, você pode sequenciá-los por ordem de entrega, para você não perder os prazos. Ou então você pode separar em 2 colunas, conforme o frete de cada um. Se é correio, fica de um lado, se é transportadora, fica do outro, na sequenciazinha de entrega ali certinho. Aí nessa função você ainda pode fixar alguns recadinhos, alguns lembretes, algumas planilhas de controle financeiro e outras informações que você precisa ter sempre à mão para te ajudar no operacional do seu ateliê, no seu dia a dia. Função número 2, essa aqui você vai gostar. Você pode transformar o seu Moodboard em um planner semanal ou mensal, onde você pode fixar suas ideias de conteúdo para suas redes sociais. Então, separa a intenção dos conteúdos por cor, ou seja, separa a intenção dos conteúdos por cor, ou seja, se você vai fazer um conteúdo de conexão, você pode colocar num post verdinho, escrever um post verdinho. Se for um conteúdo de relacionamento, pode ser o rosa. Se for um conteúdo informativo, no amarelinho. Se for produto, no azul. Então, você vai fazer posts onde cada corzinha Então, você vai fazer post-its, onde cada corzinha... Então, você vai fazer post-its, onde cada corzinha, ela significa uma intenção do seu conteúdo. E aí, você vai pegar o seu Moodboard, vai separar ele ali nos 7 dias da semana, e você vai fixar esses post-its, um por dia ali, para você organizar como serão feitas as suas postagens das redes sociais. Vai ficar bem coloridinho, bem bonitinho. Você pode fazer ele no mensal, separar em 30 casinhas ali, os 30 dias do mês, ou você pode fazer por coluninha por semana também e fazer fazer por semana. Ou você pode separar ele em coluninhas e fazer por semana. E aí, a sua estratégia de postagens, ela vai ficar muito mais organizada, muito mais clara e muito melhor distribuída. Você vai ter Se você quiser visualizar melhor, você pode ainda imprimir as imagens que você vai usar nos posts e distribuir de forma harmoniosa, para deixar o seu feed bem intencional e bonitinho ao mesmo tempo. Função 3. A partir daqui, as ideias serão mais voltadas para o criativo. Na verdade, a função primeira de um Moodboard é trazer inspiração e organizar as referências que você vai usar no seu processo criativo. Na essência, ele foi pensado para ser uma grande página de um livro de recortes. Quem aqui lembra daquelas agendas dos anos 90, onde a gente ia fazendo recortes ali para poder ilustrar os momentos que a gente vivia, como se fosse um grande diário ilustrado? É mais ou menos a mesma ideia. Então, nessa terceira função, você pode usar o seu Moodboard para organizar todos os elementos que servem de referência para o conceito da sua marca. Então, você pode colocar ali cores, texturas, formas, palavras, frases, imagens, tudo o que te ajudar a compor o universo da sua marca. Depois que você fixar esses elementos no seu Moodboard, você vai conseguir materializar o que seria o conceito, o que seria a ideia, o que seria uma abstração. E aí essa materialização, ela vai ajudar bastante você a estruturar principalmente a comunicação da sua marca. Função número 4, seguindo a mesma proposta anterior, o objetivo agora será usar o Moodboard para organizar elementos que ilustrem o seu cliente certo. Sim, a gente pode materializar o nosso cliente certo também. E o que a gente vai colocar ali? A gente vai colocar algumas imagens que representem os sonhos, os desejos do nosso cliente certo, as coisas que ele gosta, as cores que ele gosta, as texturas que ele gosta, as paisagens que ele gosta. É isso que a gente vai colocar naquele Moodboard. Então, a gente olhando para aquilo ali todos os dias, a gente vai conseguir ficar mais íntima do nosso cliente certo. A gente vai estar todos os dias vendo a materialização desse cliente na nossa frente. Então, fica muito mais fácil para a gente conversar com ele nas nossas redes sociais e para a gente criar produtos que sejam realmente interessantes para esse cliente.
E agora a função número 5. A função número 5 é a gente usar o mood board para aquilo que ele foi É a gente usar o mood board para aquilo que ele foi criado na essência. Então, para ser um painel de inspiração. O que é um painel de inspiração? A cada nova coleção que você for desenvolver para colocar na sua loja, você pode pegar o painel, pega lá o seu mood board, e aí você vai colocar recortes ali que sejam referências do projeto que você quer para essa coleção. Então, por exemplo, se você quer fazer uma coleção safari, você vai buscar elementos do universo safari ali na internet, nas pesquisas, em revistas, onde você tiver acesso a referências. Então, você vai pegar essas referências, vai recortar ou vai imprimir e vai começar a fixar ali no seu painel. Você pode colocar também cartela de cores, pode colocar as coresinhas ali, pode colocar pedacinho de tecido, pode colocar pedacinho de linha, pode colocar texturas. Você vai colocando todos esses elementos ali e organizando o seu mood board, pensando em coleção de produtos ou no produto isolado, se for o caso. E aí você vai ter uma clareza e uma unidade muito maior. Você não vai ter dúvidas mais na hora que você for comprar o material para essa coleção. Você não vai ter dúvidas mais no segundo elemento, no segundo produto que você for inserir nessa coleção. Ele tem que estar casado com aquelas ideias ali para que realmente ele forme uma coleção com o primeiro ou os primeiros produtos que você já separou para aquela intenção. E aí fica bem coeso, fica bem fechadinho, fica uma coleção bem bonitinha. Então essa é a função primeira do mood board, que eu deixei por último porque eu queria que vocês entendessem que a partir do momento que vocês fazem esse exercício, isso vai ser um divisor de águas para você no seu processo criativo. Facilita demais o processo criativo. É muito mais fácil você ter criatividade quando você tem as referências, quando você tem esse visual na sua frente, quando você consegue enxergar o caminho que você tem que seguir. E o mood board ele é uma ferramenta extremamente importante. Ele é usado na moda há séculos, é usado e não deixa de ser usado nunca, porque realmente é essencial. Então valorize essa ferramenta, comece a usar no seu ateliê, que você vai ver a diferença que vai fazer para você.